Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês podem ver, né, o meu estúdio está sendo minha casa em reforma. A luminosidade não está legal, mas o que importa é o que a gente vai tratar nos vídeos. E eu quero falar hoje um pouco sobre a crise climática e a tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul. Não dá para chamar de catástrofe, porque catástrofe é algo incontrolável. E isso foi uma tragédia anunciada, né, pelos pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que o estado seria o epicentro de novos eventos climáticos severos. Ano passado nós tivemos 12 ciclones extratropicais da metade para o final do ano. No dia 16 de janeiro desse ano, uma grande tempestade que destruiu boa parte da cidade, inclusive a parte que ficou alagada aqui agora, queda de árvores, 5 dias sem energia elétrica. E aí, dia 13 de maio, ocorre a grande enchente, a maior enchente da história do Rio Grande do Sul e, quiçá, do Brasil. Muita coisa tem que ser dita a respeito. Não é um evento climático comum. Eventos severos são normais. Mas quando você tem os ingredientes para a tempestade perfeita, ela vem. Desmatamento, queimadas, ocupação irregular por pessoas que não têm para onde ir. Essa é a parte climática da coisa, tirando a ocupação irregular. O que acontece? Uma massa de ar quente estacionária no sudeste centro-oeste do país impediu que a massa de ar frio subisse, né, fosse para o sudeste e fosse para o restante do país. Tanto que ficou 45 dias sem chuva nessa parte do país. No Rio Grande do Sul, além de tudo isso, há um evento chamado de rios atmosféricos, que vem do Amazonas e vai para o oceano. Como a massa de ar quente estacionária estava impedindo, esse rio fez a curvinha e veio para o Rio Grande do Sul. Choveu 1.000 milímetros em 5 dias. Então isso é uma coisa absolutamente grave e também anunciado. Os pesquisadores climáticos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul haviam avisado o governador do estado já, que disse após os eventos que sabia, mas que o estado havia outras agendas, que o estado tinha outras agendas. Agendas neoliberais, agendas de venda, de privatização, de cuidado com grandes empresas, tanto que ele chegou a declarar que as doações, que nós teríamos que ter dado as ações e consumir no comércio local, quando não havia comércio local na parte oeste da cidade, quando nós estávamos em abrigos. Os prefeitos foram pegos de surpresa, porque o senhor governador, que tinha que cuidar do estado, investiu, né, na LDO, na LOA, né, na Lei de Orçamento Anual, R$ 50 mil para a Defesa Civil. Ele se gaba de ter investido 111
milhões de reais em segurança pública, num orçamento de 61 bilhões de reais. Isso significa 0,2% do orçamento do Estado. E 50 mil reais é para o Estado todo, o que dá pouco menos de 500 reais por município. 500 reais a Defesa Civil não compra um barco. Tá? Em Porto Alegre, o Guaíba ocupou o seu lugar de origem graças à falta de borracha e parafusos, ou seja, foi negligenciado. Mas além dessas questões, eu queria falar um pouco de quem mais sofreu com toda essa tragédia anunciada. Ela costuma-se dizer que ela foi democrática, porque pegou ricos e pegou pobres, o que de certa parte é verdade, mas a grande maioria das pessoas desabrigadas e que foram para cidades provisórias era composta por pobres, pretos e pardas. Eu ajudei na coordenação de um abrigo em que a maioria das pessoas eram pobres e principalmente negras. Isso faz parte de um racismo institucional no Brasil. Não há como negar a população mais pobre foi ocupando as periferias da cidade. E as periferias, no caso aqui da região metropolitana de Porto Alegre, a população ribeirinha. E onde o dique rompeu, não sobrou praticamente nada. Casas de madeira, a população que realmente precisa de apoio do Estado, mas o Estado tem olhos apenas para as grandes empresas, para a isenção fiscal, para massacrar professores, para massacrar funcionalismo público, e aí eu digo com cátedra. Então, assim, eu não gosto de política. Pois bem, tem gente que gosta, os neoliberais gostam, a extrema-direita que governou esse país por 4 anos gosta, e prejudicou sempre os mais pobres. Nós saímos de 33 milhões de famintos para 14,7 milhões. Ainda é um número absurdo. E isso vai levar muito tempo para reconstruir o que foi destruído em 6 anos. As crises econômicas, elas sempre pegam os menores, como diz o ditado, a corda arrebenta para o lado mais fraco. E o lado mais fraco é a população mais pobre, a população mais carente, majoritariamente negra, majoritariamente feminina. Então, é essa discussão que eu quero lançar com vocês agora. A caixa de comentários está aberta. Também está sendo mais um vídeo de improviso meu. É o segundo de improviso com um tema que eu considero importante. Ações individuais são importantes, mas não levam à recomposição do meio ambiente. O grande vilão da história é o capital, o grande capital, é o capitalista. Professor, mas eu sou capitalista. Não, você não é capitalista. Você pode defender o capitalismo, você não é capitalista porque você não tem capital. Quando eu falo capital, eu estou falando do grande capital internacional, que concentrado em 1% da humanidade. Quando eu falo do grande capital, eu falo do capital especulativo, que não produz um parafuso. Mas o mercado, o que é o mercado? O que produz o mercado? Eu não estou falando de produção de bens de consumo. Eu estou falando do mercado financeiro, dos grandes bancos. E, além de tudo,
direito de possuir. Um bom velhinho dizia: o trabalhador tudo produz, a ele tudo pertence. Mas não é bem assim. A gente tem a alienação do trabalho, a gente tem a mais-valia, que depois a gente não. Eu vou explicando, até porque tem muitos alunos meus que se inscreveram no canal, né? E nós vamos falando disso no decorrer do tempo, tá? O fato é que capitalismo e humanidade não são palavras que cabem na mesma prateleira, tá? Para o capitalismo, seria, no momento interessante, um grande número de desempregados para controlar o preço da mercadoria chamada força de trabalho, certo? Então, são questões até certo ponto óbvias, mas que precisam de uma reflexão do porquê que as pessoas não, não se atentam ao consumismo desenfreado, não se atentam aos verdadeiros culpados pela tragédia. Eu estou falando de governos e governo nada mais é, o Estado nada mais é do que o comitê gestor dos interesses da classe dominante, que não é o proletariado, que não é a classe trabalhadora. Então, precisamos conversar, precisamos estudar e precisamos entender e parar com essa história de pobre de direita, tá? Porque na verdade é tudo um contexto ideológico. O que é ideologia? O afastamento da realidade. Os aparelhos ideológicos convencendo a população de que ela pode se tornar milionária. Aí vem Pablo Marçais da vida e outros coaches, que coach nem gente dizendo que com trabalho incessante você vai enriquecer. Não, não vai. Não vai. O trabalho incessante vai enriquecer o sistema e continuar destruindo o planeta. Ok? Hoje o vídeo ficou um pouco mais longo e eu pretendo deixar eles mais longos ao longo do tempo. Tá? Então, renovo meus votos de bom dia, boa tarde e boa noite a todos e a todas.